Olá, eu sou o Pedro Franco, sou um dos fundadores aqui da InChurch. Eu quero te apresentar agora o que é a InChurch e o que nós fazemos. A InChurch hoje é a maior plataforma da América Latina para desenvolvimento de aplicativos, sites, totens de autoatendimento, ferramentas de gestão, enfim, N tecnologias para a sua igreja. Nós contamos hoje com um time de quase 80 colaboradores e continuamos crescendo. Temos escritório no Rio, escritório em São Paulo, tudo isso para entregar a melhor tecnologia possível para você e para o seu ministério. A gente trabalha então com o desenvolvimento de aplicativos, sites, totens, maquininhas e o mais legal, tudo isso integrado. Quando você lança um projeto de tecnologia na sua igreja, assim como qualquer projeto, como qualquer serviço que é ofertado, existe uma curva de adoção. Então você tem aquelas pessoas que vão aderir primeiro àquela ideia, àquele projeto, e você tem aquele pessoal que vai demorar um pouco mais, que vai esperar, vai querer ver como é que é para poder então participar. Por isso que a gente não se restringiu aos aplicativos. A gente começou com a ideia dos aplicativos e fomos então avançando para o website. A pessoa não quer baixar o aplicativo, não tem problema, ela entra no website, resolve a vida dela ali também. Lançamos as soluções de totem, que é um outro momento de consumo, né, e de interação. E a pessoa de repente vai fazer uma doação, vai se inscrever para um evento, ela consegue fazer por ali. As soluções de POS, de maquininha, as soluções de transmissão ao vivo e culto online. Então tudo isso a gente oferece de maneira integrada para você poder avançar então com a sua igreja. Nós trabalhamos com a tecnologia de aplicativos e sites personalizados. Ou seja, a nossa tecnologia ela é transparente, a gente não aparece no processo. É o seu site, é o seu aplicativo com a tecnologia InChurch. Então, você pode configurar ali como é que vai ficar o seu aplicativo, você pode configurar como é que vai ficar o seu site, definir cores, menu, uma série de personalizações que você vai fazer para que fique realmente com a sua identidade, com a sua cara. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os recursos da plataforma. Então, antes da gente entrar em todos os recursos do dia a dia da igreja, a gente tem 3 recursos que são os fundamentos do restante da plataforma. Todos os recursos da plataforma vão permear esses 3 recursos principais. O primeiro deles é o multigestor. O que é o multigestor? É você poder compartilhar a tua tecnologia de aplicativo e de site por uma denominação inteira, por várias igrejas. Então, da mesma forma que ele serve para uma igreja local, ele serve para uma denominação com centenas, milhares de igrejas. Como é que isso funciona na prática? Na prática, quando o usuário ele entra no aplicativo, ele entra no site, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser perguntado, né? Qual a sua igreja local? Qual a igreja que você quer ver? Qual a igreja que você quer se conectar? Então ele vai lá e se conecta com aquela igreja local. A partir daquele momento ele está vendo todo o conteúdo daquela igreja local, tanto no aplicativo quanto no site. E no site tem um diferencial que é mais interessante ainda, é que você consegue ter um domínio específico para cada igreja local. Cada igreja local pode ter o seu site lá, igrejax.com.br, igrejaY.com.br. Entrei naquele domínio, eu já estou vendo o conteúdo da igreja X ou da igreja Y, ok? Outro ponto que é bacana, no nível administrativo agora, em quem está no painel de controle, como é que vai funcionar? O usuário, então, ele entra e está vendo o conteúdo que está sendo publicado pelo administrador da igreja local. É o primeiro nível administrativo. Então, tudo que ele gerencia, que ele publica, está atrelado à igreja local dele. Agora, a gente permite que tenha acima um administrador regional, que é um pastor com um número X de igrejas debaixo da coordenação dele. Tudo aquilo que ele publica ou ele gerencia, ele pode escolher se ele quer publicar para toda a regional dele ou para determinada igreja local. E você tem um nível acima ainda, que é o administrador de denominação. Então, o administrador de denominação ele tem o poder de publicar para toda a denominação, para determinada regional ou para determinada igreja local. Então, você organiza aquilo que a gente chama de macrocomunicação dentro das igrejas. Próximo tópico é o que nós chamamos de públicos. O que são os públicos? É entender que uma pessoa dentro da igreja ela tem vários papéis. Então, se eu sou um membro, eu posso ser um membro que dou aula numa escola bíblica, que toco no louvor, que participo de um ministério de evangelismo, que ajudo na comunicação. Então, eu sou a mesma pessoa, mas eu posso participar de vários ministérios. Então, a plataforma permite que vocês segmentem, então, todos esses ministérios, né? Ou esses departamentos, ou essa jornada, né, de que momento que a pessoa está dentro da igreja, se ela é um visitante, se ela é um recém-convertido, um membro, um líder, né, um diácono, um pastor, um bispo, não importa. Né? Então você pode organizar toda essa dinâmica através da plataforma. Como é que você faz isso? Você vai criar esse público lá dentro, departamentos, ministérios, níveis hierárquicos,
E aí você pode, pelo painel de controle, dizer quem está dentro daquela segmentação, daquele público, mas você pode fazer uma coisa mais legal ainda, que é trabalhar de maneira colaborativa. Vamos dizer que você é uma igreja com 10 mil pessoas. Você não vai entrar no painel de controle e ficar dizendo Joãozinho é membro, fulano é não sei o quê, o outro é tal coisa. Como é que a gente faz para isso ser mais dinâmico, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje. Você vai criar esse público e você vai habilitar esse público para aparecer lá no aplicativo e no site. Numa área que nós normalmente damos o nome de Envolva-se ou Meus Grupos, como você quiser chamar. Então, o membro ele vai poder entrar lá, o visitante ele vai poder entrar no aplicativo, no site, ele vai poder ver quais são os departamentos, ver quais são os ministérios, as segmentações que você criou e ele mesmo pode se aplicar. Ele mesmo pode dizer aonde ele faz parte, ou de onde ele faz parte, ou aonde ele quer se envolver. E o que é bacana nisso? É que quando ele escolhe se envolver com aquele ministério, com aquele departamento, com aquela segmentação, você ainda tem uma outra possibilidade, que é de dizer se automaticamente essa pessoa pode estar envolvida naquele ministério ou se ela precisa de uma aprovação. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer se aplicar para o Ministério de Louvor, todo mundo que vai participar do louvor ou que quer participar do louvor pode participar do louvor? Não pode. Você tem critérios, você tem que saber se a pessoa de fato toca algum instrumento, se ela está de acordo com a doutrina, qual o nível de aliança dela com a igreja. Então olha que bacana, quando ela se aplica, o líder do louvor recebe como se fosse um convite do LinkedIn via o painel de controle. Então vamos dizer que eu me apliquei para o Ministério de Louvor, o líder do louvor vai receber lá. Pedro quer participar do louvor, aprovar ou recusar. Se ele conhece o Pedro, pô, bacana, Pedro é um homem de Deus, aprovado. Se ele não conhece, cara, preciso conhecer melhor essa pessoa, deixa eu chamar para um bate-papo e a partir daí, então, eu posso tomar uma decisão. Então isso facilita demais o avanço e a segmentação dos públicos. E com isso, o que você pode fazer? Na hora de mandar uma notificação, na hora de publicar um conteúdo, na hora de publicar um evento, você pode dizer, se você quer publicar esse evento para toda a igreja, né, no nível de abrangência que você escolher, denominação, regional, igreja local, mas você pode segmentar também por esses públicos. Então posso dizer que eu quero publicar para a denominação toda, mas só para pastores, quem está segmentado como pastor. Ou eu quero publicar só para minha igreja local, mas para quem é do louvor. E por aí vai. Por último, você tem um nível de permissão. O que é um nível de permissão? É você poder direcionar, então, cada colaborador, cada envolvido ali no ministério, pode ser um funcionário, pode ser um voluntário, não importa, mas ele poder usar os recursos da plataforma que você quiser liberar para ele em relação aos seus, né, a sua área de atuação, a área de atuação daquele colaborador. Então eu costumo dizer que todo ministério na igreja ele nasce com um mal necessário chamado grupo de WhatsApp, não é verdade? Quando a gente vê, a gente está lá em 30, 40, 50 grupos de WhatsApp. Por quê? Porque a gente quer dar autonomia para os liderados, para eles poderem, então, exercer a sua função, mas a gente não quer perder a governança, a gente quer saber o que está acontecendo. Só que isso dificilmente vai conseguir funcionar bem usando o WhatsApp. E o bacana é que na nossa plataforma você consegue dar autonomia, você consegue dizer o que ele pode usar em relação a quem, e o mais legal, você não perde a governança. Se ele fizer alguma coisa errada, você pode entrar lá, deletar, excluir, cancelar a permissão e por aí vai. Então você tem uma mega ferramenta para trazer então todas as pessoas da sua igreja para usarem elas no dia a dia, ok? E vamos falar então agora um pouquinho sobre os recursos de fato da plataforma. O primeiro recurso são as páginas multiuso, que isso é o menu do teu site, é o menu do teu aplicativo. Você pode então criar páginas. Quando você cria uma página, elas estão sujeitas ao multigestor e à segmentação de públicos. Então você pode criar uma página só para quem é do louvor, você pode criar uma página para visitantes, você pode criar as páginas da sua igreja local, se você está atrelado a uma denominação. Cada igreja local cria então o seu menu, cria suas páginas e você tem, na verdade, é como se cada igreja local tivesse um aplicativo e um site totalmente independente. Ok? Isso tudo você faz pelo painel de controle da InChurch, sem depender de um time de desenvolvimento nem nada do gênero. Bom, você tem também a Bíblia dentro do aplicativo, você pode fazer o download, ler a hora que você quiser. Você tem um bloco de notas e o bacana é que você pode centralizar então as suas anotações espirituais e ministeriais dentro do aplicativo, né? O usuário, no caso, participou de um curso, um culto, um discipulado, não mistura com as questões de trabalho e pessoais. E mais, fica salvo tanto no app quanto na nuvem. Se eu perder o celular, não tem problema, eu resgato ali todas as minhas anotações. Basta baixar o aplicativo no novo celular, entrar com login e senha. Você tem a parte de notícias,
Então, a notícias é legal porque você publica a notícia, ela já foi para o app, já foi para o site, então te economiza tempo. Além de você poder segmentar por público, por igreja local, regional, denominação e mais, você ainda pode criar categorias como um blog para o usuário poder filtrar ali, então, as notícias favoritas, atrelar as categorias mais importantes para ele. Você tem a parte de distribuição de palavras, distribuição de texto, áudio e vídeo. Essa parte é muito bacana porque você consegue, então, organizar ali, já integrado com o YouTube, já integrado com o SoundCloud, que é o que a maioria das igrejas já usa, e você consegue, então, organizar como se fosse o seu Netflix. E o mais legal, tudo isso sujeito ao multigestor, sujeito à segmentação de públicos. Então, eu posso liberar conteúdos específicos para públicos específicos. Na prática, funciona assim. Você tem aquele ambiente ali de categorias. Então, seria o nível macro, né? Você vai organizar em categorias, subcategorias e itens. Então, categoria são as trilhas. Dentro de cada categoria, você vai criar como se fossem séries, né? Então, são agrupamentos ali desses itens. Cliquei ali, por exemplo, em avivamento, entrei dentro dessa série, eu tenho ali a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Já vejo se o conteúdo disponibilizado é em texto, áudio ou vídeo, ou os três simultaneamente. Cliquei em um deles. Olha que legal, você tem ali o conteúdo em vídeo, você pode ver ali na hora, compartilha no WhatsApp, no Facebook, então é bacana para viralizar. Você tem a parte de distribuição de áudio, então como se fosse o Spotify da igreja. Apertou o play, já está tocando, você integra joga via Bluetooth para uma caixinha de som, para o seu carro, se você estiver indo para o trabalho, para o fone de ouvido, se você estiver correndo, enfim. E você ainda pode fazer o download para ouvir offline, você pode fechar o app e ele continua tocando, é uma experiência de uso bem bacana. E você tem ainda a parte de texto, né, que pode ser um esboço de sermão. Se você, por exemplo, colocou aqui um curso, olha que legal, você pode ter uma categoria de cursos, ali dentro você colocar os módulos, entrei no módulo, eu tenho aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, entrei na aula, olha que bacana, eu posso ter ali, por exemplo, os exercícios daquela aula. E eu tenho um botãozinho ali chamado criar nota. Quando eu clico em criar nota, ele cria uma nota a partir desse conteúdo e você pode, então, no próprio aplicativo, fazer ali a sua interação com aquele conteúdo. Colocar respostas, observações e por aí vai. E tudo que você está fazendo, ele alimenta tanto o aplicativo quanto o site. Tem a parte de transmissões. E a parte de transmissões é muito bacana. A gente integra tanto com o YouTube quanto com o Multiplier, que são ferramentas de transmissão hoje do mercado. O YouTube é o que a maioria das igrejas já usa, e o bacana é que a gente transformou o aplicativo e o site não só num ambiente para você ver o vídeo, mas você tem hoje vários recursos ali dentro do aplicativo. Por exemplo, a pessoa ela pode fazer uma doação durante uma transmissão ao vivo, ela pode aceitar Jesus durante uma transmissão ao vivo e já vai para o teu sistema para você poder fazer o acompanhamento dessa pessoa. A pessoa pode fazer um pedido de oração. Quem estiver assistindo ali pode interagir através de emojis, né? E aí você tem um senso de comunidade. Poxa, que legal, tem um monte de gente aqui vendo a minha transmissão. Então você tem de fato ali um culto online, é uma experiência muito mais rica, muito mais agradável, muito mais bacana. Você pode segmentar transmissões para públicos específicos, então você tem uma série de recursos que são muito legais. Agora, além da gente integrar com o YouTube, a gente integra com uma ferramenta muito bacana chamada Multiplier. O que é um Multiplier? É uma startup que ele tem uma tecnologia fantástica que te permite entrar ao vivo em dezenas, centenas de páginas do Facebook simultaneamente. Como é que isso funciona? Imagina que um pastor pediu para os seus membros para, durante o culto, pegarem o celular e começarem a gravar ele. Porque ele quer que, ao pregar, a mensagem dele chegue até os amigos dessas pessoas. Só que muitas vezes o que esse pastor não leva em consideração é que nem todo mundo vai conseguir entrar ao vivo. Quem tiver, de repente, mais distante não vai conseguir pegar uma boa imagem, ou vai ter um problema ali na qualidade do som, se estiver muito próximo da caixa. Então, o que a gente faz é proporcionar essa experiência de maneira automatizada. Como é que funciona? Você vai mandar um link do seu canal do Multiplier para todos os membros da sua igreja, ou para quem você quiser que se conecte. Essa pessoa vai se conectar, vai dar uma permissão para o Facebook dela ou para o YouTube dela, e toda vez que você entrar ao vivo, essa pessoa entra ao vivo junto com você, como se ela estivesse lá te gravando, mas você está controlando a imagem, você está controlando o áudio, você está controlando a qualidade da internet, e você está controlando, inclusive, o título e a descrição do post. E aí, olha que bacana, o resultado é esse, como você está vendo aqui. Esse foi um case que a gente fez lá com o pessoal da Sara Nossa Terra. Em um mês, ou em 28 dias, eles cadastraram ali aproximadamente 100, 130 pessoas, né, para fazer a transmissão. E eles tiveram um alcance de quase 22 milhões de pessoas, um engajamento com as publicações de quase 5 milhões de pessoas, mais de quase 11 mil curtidas lá na página deles.
Então, tudo isso através desse recurso. Então é um recurso fantástico, te aconselho a conhecer, a experimentar. Todo cliente InChurch, ele pode experimentar essa plataforma através de uma integração exclusiva com o Multiplier e entender se pode ser uma ferramenta bacana de evangelismo para a sua igreja. Próximo item é a agenda da igreja. Então você vai poder cadastrar ali todas as atividades, vai poder segmentar por públicos, vai poder segmentar, né, o que é da denominação, é um evento da denominação, é um ensaio de louvor, é uma reunião de oração. Você pode criar todas essas atividades. Lá pelo aplicativo a pessoa consegue jogar pro iCalendar dela ou pro Google Calendar e deixar marcado lá na agenda pessoal. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é que, se esse evento for um evento com inscrição, você tem uma etiqueteria toda sua, né, que você pode usar. Então você pode criar eventos com ingressos, com pagamento, a pessoa vai poder se inscrever pelo site, pelo app, você pode organizar todos os seus eventos com inscrição em categorias, então você pode ter lá categorias de, sei lá, agora cultos, que o pessoal está usando muito durante a pandemia, por exemplo, né, para poder fazer inscrição para o culto. Você pode ter lá retiros, pode ter lá cursos, e a pessoa então faz a sua inscrição pelo aplicativo, pelo site, e você tem todo esse controle, né? E o mais legal disso tudo é que nós não cobramos taxa administrativa. A plataforma é sua. Então, se você está acostumado a usar um Eventbrite, um Simpla, qualquer que seja a plataforma, eles cobram taxa administrativa. Só nisso você já economiza uma grana trabalhando com a InChurch. E outra coisa que é legal é que, além de você poder solicitar informações de quem estiver se inscrevendo no teu evento, no final do pagamento, ali dentro do aplicativo ou dentro do site, sem sair do teu ambiente, você tem o seu próprio ingresso disponibilizado dentro do aplicativo, no site e também recebe por e-mail. Então, a pessoa... E esse ingresso é como ele vem com um QR Code, como se fosse um cartão de embarque, né? Então, ao chegar no evento, o teu time ele vai precisar só fazer a leitura desse QR Code e já dar baixa lá no ingresso dessa pessoa. A gente tem a área de downloads, então você pode compartilhar arquivos em PDF, já alimenta site, aplicativo, então e-books, estudos, artigos, o que você quiser. Plano de leitura, que é uma ferramenta fantástica, que gera muito engajamento. Você pode criar estudos devocionais, planos de leitura da Bíblia. Na prática, você vai criar ali um tema e você vai dizer dia a dia o que a pessoa precisa ler, qual a porção diária dela. E a pessoa pode entrar a cada dia, faz a leitura dela, à medida que ela vai fazendo a leitura, ela vai então preenchendo essa progress bar, essa barra de progresso que está sendo exibida aí. Isso dá uma noção, uma sensação de missão cumprida, é um recurso bem bacana. Você tem os pedidos de oração, o usuário ele pode entrar lá, faz um pedido de oração, e com isso, esse pedido de oração já cai lá para o time de intercessão, o time de intercessão diz que orou por aquele pedido, e quando ele clica lá no botãozinho orei, a pessoa que fez o pedido recebe uma notificação de push. Então, é essa notificação que você está vendo e chega lá, pedido de oração, acabamos de orar por você, com a sua logo, tudo bonitinho. Temos também as notificações de push, que você pode enviar à vontade. Então, essas notificações de push você pode programar, agendar uma recorrência, todo domingo de manhã, antes do culto, meia hora antes do culto, eu quero lembrar o pessoal que tem culto. Toda terça tem um jejum, você já deixa isso programado, você lembra o pessoal do que vai acontecer. E o mais legal, você pode segmentar, o líder do louvor pode mandar notificações de push só para quem é do louvor e por aí vai, né? Então você tem uma dinâmica muito bacana, chega tanto no aplicativo quanto no site da igreja. Você tem um plano de assinatura, que nada mais é do que você poder atrelar conteúdos específicos a um público pagante. Então, se essa pessoa está pagando um determinado valor mensal, você pode dizer que ela tem acesso a conteúdos diferenciados. Pode ser um curso, pode ser um conteúdo premium, o que você quiser disponibilizar dentro da plataforma. Nós temos a parte de doações. Então, é muito legal a parte de doações, porque você vai organizar, então, o seu centro de recebimento, né? Você recebe doações via aplicativo, site, maquininha, totem, links de recebimento. Nós temos todas essas soluções. E o mais bacana, lá no painel de controle, você vai dizer qual é o teu centro de recebimento, se é dízimo, oferta, se é uma campanha, o que é. E a pessoa vai poder, então, entrar lá, fazer a doação em qualquer uma dessas interfaces, aplicativo, site, totem, maquininha, e isso já cai para você organizado. Outra coisa que é legal é que no aplicativo você tem ali também a recorrência, né? No aplicativo, na maquininha, no site, a possibilidade da pessoa fazer uma doação recorrente. O que significa isso? Eu posso passar o cartão uma vez e eu posso dizer o seguinte, eu quero que todo dia 5 debite no meu cartão R$200. Pronto, todo dia 5 o sistema automaticamente já debita do meu cartão esse valor e eu já tenho o meu compromisso ali realizado. Então isso é bem bacana para a igreja. Isso já cai, então, na gestão financeira. Onde você vai ter ali uma gestão administrativa muito bacana, com recebimentos, pagamentos, boletos, relatórios ali DRE, fluxo de caixa,
toda essa parte administrativa, né? Então, contas, categorias, centros de custo para você organizar planos de conta, até fornecedores a gente tem ali. E o bacana é tudo que entra para você via site, aplicativo, link de recebimento, totem, e daqui a pouco o maquininha, que está terminando de ser integrado, já cai no seu painel de controle organizado. Então você não vai precisar ficar parando para lançar nada disso. A única coisa que você vai precisar lançar é dinheiro e transferência. O restante já funciona de maneira automatizada. Falando de gestão, a gente tem também toda a parte de gestão de membresia. Então você tem um profile ali, o perfil do membro, quem é, se ele é um membro de fato, ou se ele ainda é um visitante, em que momento que ele está na jornada dele, um recém-convertido. Você tem ali dados eclesiásticos, então como é que ele entrou, como é que foi o batismo, quem acompanhou. Então você tem toda essa dinâmica, dados familiares, pai, mãe, tio, sobrinho, quem são os familiares dessa pessoa. Você tem ali os relatórios de novos visitantes, novos convertidos, novos batizados, como é que está a evolução da igreja, como é que a igreja está crescendo, você pode ver igreja a igreja. Você tem a área de atendimentos, então você vai ter lá um histórico de atendimentos daquele membro, então o pastor sentou lá, fez um atendimento, fez um gabinete. Poxa, o que foi conversado na última vez? Você consegue entrar lá como se fosse um prontuário médico, né? E ver como é que foi o último atendimento para poder conversar com essa pessoa novamente. E você tem também o histórico do membro, onde você vai criando marcos ali. Se ela publicou, solicitou determinada coisa na secretaria, fez determinado curso, você pode deixar isso tudo agendado, tudo gravado ali dentro da plataforma. Você tem a parte de gestão de células e pequenos grupos, é uma ferramenta fantástica, você tem todos os principais índices, os principais indicadores de crescimento, de conversão nas células, o acompanhamento. O líder da célula vai poder receber o seu estudo pelo aplicativo, vai poder lançar o seu relatório pelo aplicativo de maneira nativa, com uma experiência fantástica. Então, assim, é uma revolução realmente na gestão de células e pequenos grupos. O painel de controle, onde você pode então acessar ali todo o dia a dia, tanto do seu computador quanto do seu smartphone. E essa é a solução da InChurch. Eu quero te convidar então para fazer parte dessas mais de 5.000 igrejas que trabalham hoje com a InChurch, que têm experimentado, né, essa relação de parceria, de inovação, realmente experimentando o que tem de melhor em termos de tecnologia. E, gente, a gente está só começando. Vem para cá também.